E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar na vida de uma das figuras mais marcantes e também polêmicas da história, Napoleão Bonaparte. Então se preparem que a gente vai entender direitinho os pontos-chave que marcaram a trajetória desse homem. Olha só para essa imagem. O Arco do Triunfo lá em Paris não é só um cartão postal, viu? Ele existe por causa da ambição de uma única pessoa. Foi o próprio Napoleão que mandou construir em 1806, para todo mundo lembrar, para sempre, das vitórias militares dele. É o poder em forma de pedra. Para a gente não se perder e organizar bem as ideias, eu dividi a nossa conversa de hoje em 5 partes, quase como uma peça de teatro. A gente vai acompanhar o caminho dele desde a subida ao poder até a queda final. Fica bem mais fácil de entender. Então vamos lá, começando pelo começo. A pergunta que não quer calar é: como que um general conseguiu se tornar o líder absoluto da França logo depois de uma revolução tão intensa? É essa escalada que a gente vai entender agora. Prestem atenção na velocidade com que tudo acontece. Em 1799, ele era só parte de um governo. Passam-se só 5 anos e, em 1804, ele já é o imperador. Essa subida foi meteórica, né? Mostra bem a genialidade política e a ambição que ele tinha. Agora, muita atenção aqui, porque este ponto é fundamental, viu? A obra mais duradoura de Napoleão talvez tenha sido o Código Civil. E é aqui que a gente vê a grande contradição dele. Por um lado, ele confirmou ideais da Revolução, como a igualdade de todos perante a lei, mas, por outro lado, ele tomou atitudes bem conservadoras, como voltar com a escravidão nas colônias e diminuir os direitos das mulheres. E essa pintura aqui, ela praticamente grita a ambição dele. Olha o gesto famoso. Em vez de ser coroado pelo Papa, Napoleão pega a coroa e coloca na própria cabeça. O recado era claro: meu poder vem de mim, não da igreja. Foi um ato de pura autoafirmação. Certo, agora que ele é imperador da França, a ambição dele cresce. Ele quer mais. É aqui que começam as famosas guerras napoleônicas. Vamos ver como ele basicamente colocou quase toda a Europa de joelhos. Napoleão tinha um grande inimigo que ele não conseguia derrotar no campo de batalha, a Inglaterra, que era uma ilha com uma marinha superpoderosa. A solução dele foi: se não dá para invadir, vamos sufocar a economia deles. A arma para isso foi o tal do bloqueio continental. Como o mapa está mostrando, a ideia era simples: proibir todo e qualquer país do continente europeu de fazer comércio com a Grã-Bretanha. Isolar a ilha para quebrar a economia britânica. E aqui, gente, está um ponto crucial que muda tudo, principalmente para nós aqui no Brasil. Para garantir que o bloqueio funcionasse, Napoleão teve que invadir quem desobedecia, como a Espanha e Portugal. E o que aconteceu? A família real portuguesa fez as malas e fugiu para o Brasil em 1808, um evento que literalmente mudou o rumo da nossa história. Só que todo grande império tem seu ponto de virada, né? E para Napoleão, o começo do fim foi uma decisão terrível: invadir a Rússia. Pensem bem nesse número: 600 mil. Em 1812, Napoleão juntou o maior exército que a Europa já tinha visto e marchou para a Rússia. A ideia era dar uma demonstração final de poder. Mas os russos tinham 2 aliados imbatíveis: o tamanho do país e o frio. Eles usaram a tática da terra arrasada. Recuavam e queimavam tudo, deixando o exército francês sem suprimentos. Aí, quando o inverno russo chegou, foi um desastre. A invasão virou uma retirada desesperada e mortal, como essa imagem mostra bem. A derrota na Rússia foi um golpe do qual ele nunca se recuperou. Com o exército aniquilado, Napoleão ficou fraco. Seus inimigos aproveitaram a chance, se uniram e o forçaram a abandonar o trono. O grande imperador foi mandado para o exílio, numa ilha pequena chamada Elba. Mas, quando a gente fala de Napoleão, a história nunca acaba de um jeito simples. Ele ainda tinha uma última e ousada jogada para fazer. Isso aqui mostra o poder de persuasão que esse homem tinha. Ele fugiu de Elba em 1815 e deu de cara com soldados que tinham sido enviados para prendê-lo. Ele simplesmente abriu o casaco e disse: "Aqui estou. Matem seu imperador, se quiserem." E o que os soldados fizeram? Começaram a gritar "Viva o imperador" e se juntaram a ele. Esse retorno triunfal, que ficou conhecido como o Governo dos 100 Dias, durou pouco. As outras nações da Europa se assustaram e montaram um exército às pressas. O destino de Napoleão foi selado de vez numa batalha que todo mundo já ouviu falar: a Batalha de Waterloo. E dessa vez, os inimigos dele não quiseram correr nenhum risco. Nada de ilha perto da Europa,
Mandaram Napoleão para Santa Helena, uma ilha minúscula e perdida no meio do Oceano Atlântico. Foi lá que ele morreu, em 1821. Bom, chegamos na nossa última parte. E aí? Depois de tudo isso, de guerras, império, exílio, o que ficou? Qual é o legado de Napoleão para o mundo? Assim que Napoleão foi derrotado em Waterloo, os reis e imperadores da Europa correram para se reunir no Congresso de Viena. O objetivo era bem claro: vamos apagar as mudanças da Revolução Francesa e de Napoleão e fazer de conta que nada disso aconteceu. Restaurar a ordem antiga. E este mapa aqui foi o resultado. As fronteiras da Europa foram todas redesenhadas, mas não pensando nos povos, e sim para garantir o equilíbrio de poder entre as velhas monarquias. Então, a gente pode concluir que o legado de Napoleão é cheio de contradições. Ao mesmo tempo que suas guerras espalharam pela Europa as ideias de liberdade da Revolução Francesa, ele governou como um autoritário. Ele modernizou as leis, mas também oprimiu muita gente. E, no fim das contas, a gente fica com uma pergunta que os historiadores debatem até hoje. Afinal, Napoleão foi herói ou foi tirano? Um visionário ou só um déspota ambicioso? Como a gente viu, a resposta não é simples, não é preto no branco. E talvez seja justamente essa complexidade toda que faz dele uma figura tão fascinante.